Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que altera o regime jurídico da atividade empresarial local, bem como do regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais e ainda o regime de regulamentação do Fundo de Apoio Municipal no que diz respeito ao regime jurídico das escolas profissionais privadas e públicas no âmbito do ensino não superior. Trata-se de uma proposta de lei que visa clarificar, reforçando o princípio da certeza e segurança jurídicas, a aplicação e interpretação de diplomas que promovem em conjunto reformas no setor da administração local. Aproveita-se também para clarificar, em sede de IRC, as operações de dissolução, de fusão e transformação das empresas realizadas ao abrigo do regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que transpõe uma diretiva da União Europeia relativa ao regime jurídico de emissão e transmissão entre Portugal e os Estados-membros da União Europeia de decisões que aplicam medidas de proteção à vítima. Trata-se de medidas adotadas com o objetivo de proteger uma pessoa relativamente a condenações que são feitas num determinado Estado-membro e, quando se desloca para outro Estado-membro, poder beneficiar dessas medidas de proteção dentro de toda a União Europeia, independentemente do local onde se encontre. O Conselho de Ministros aprovou também o Programa Integrado de Promoção da Excelência em Investigação Médica e a Sr. Estado da Ciência, em conjunto com o Sr. Estado Adjunto, do Ministro da Saúde, farão de seguida a apresentação detalhada deste programa hoje aprovado no Conselho. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros, foram aprovadas duas propostas de lei relativas aos estatutos da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros, como eu referi no briefing da semana passada. Semana passada tinham já sido aprovados os estatutos das outras 16 ordens profissionais, já estão entregues na Assembleia da República. Estes dois, a pedido das próprias ordens que solicitaram a extensão do prazo para a emissão de parecer, ficaram hoje fechados no Conselho de Ministros e seguirão agora também para a Assembleia da República. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a criação do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde, o SINATSE, que integra todas as entidades públicas e privadas na área da saúde. O objetivo é uma mudança de paradigma no modo de utilização e aquisição de tecnologias de saúde, quer sejam medicamentos, quer sejam dispositivos médicos, contribuindo para a obtenção de ganhos em saúde e em harmonização com outros sistemas europeus que visam atingir o mesmo objetivo. Foram também aprovadas hoje no Conselho de Ministros as disposições em matérias de eficiência energética e produção em cogeração, transpondo, neste caso, uma diretiva da União Europeia relativa à eficiência energética. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros a atualização da Agenda Portugal Digital, reforçando o seu alinhamento com as prioridades estabelecidas na Agenda Digital para a Europa, na Estratégia Europa 2020, tendo em vista assegurar a convergência com o período de execução do acordo de parceria que dá corpo ao Programa de Fundos Europeus Portugal 2020. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros uma alteração ao quadro legal dos fundos de sindicação de capital de risco e a alteração quer dos fundos de financiamento à inovação, a FINOVA, do apoio ao financiamento à inovação, quer os fundos do capital de risco, no sentido de conformar os respectivos regimes com a aprovação anual de contas ao calendário de aprovação de contas das entidades em que se têm participações. O Conselho de Ministros aprovou também hoje o regime jurídico aplicável aos mercados locais de produtores, os chamados mercados de proximidade, e a Sra. Ministra da Agricultura e do Mar, aqui presente, far-vos já de seguida a apresentação desta decisão de hoje do Conselho. Foi também aprovada a exclusão de 320 hectares de área florestal pertencente à Mata Nacional do Ribeiro do Freixo, junto a Idenha Nova, para a sua disponibilização na Bolsa Nacional de Terras. Em paralelo, há uma outra área de 67 hectares e meio, sensivelmente, que fica submetida ao regime florestal, neste caso, na região da Margaraça. O Conselho de Ministros aprovou também a reestruturação do Sistema Nacional de Inventário de Emissões por Fontes e Remoção por Sumidores de Poluentes Atmosféricos, tendo como objetivo garantir a elaboração de um Inventário Nacional de Emissões Antropogénicas por Fontes e Remoção de Sumidores de Poluentes Atmosféricos, de acordo com regras comunitárias.
Foi ainda aprovado no Conselho de Ministros de hoje a realização de despesa relativa à adjudicação da prestação de serviços aéreos regulares para transporte de carga aérea e de correio em regime de concessão entre o continente e a região autónoma dos Açores. Como chama a atenção que a aprovação hoje desta despesa tem que ver com o transporte de carga e correio. A liberalização relativamente ao transporte aéreo de pessoas já foi feita, já foi aqui comunicado no briefing do Conselho de Ministros no início do mês de fevereiro. O montante máximo desta despesa autorizada é de cerca de 8,4 milhões de euros para a seleção da transportadora aérea que fica adjudicatária da concessão destes serviços durante o próximo triênio. O Conselho de Ministros autorizou também o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça a realizar despesa relativa à renovação de software e de novos licenciamentos até um montante máximo autorizado de 6,55 milhões de euros. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma alteração ao plano de ordenamento Albufeira do Sabugal, por forma a adequar as opções do plano para o espaço de recreio e lazer na referida Albufeira, mantendo, no entanto, a capacidade de carga estipulada e a área de ocupação delimitada na respectiva planta. O Conselho de Ministros aprovou ainda a extinção da servidão militar constituída sobre a área de terreno confinante com o prédio militar do quartel da Lapa, na Figueira da Foz, que atualmente está a ser utilizado pela Guarda Nacional Republicana, pela GNR, a extinção da servidão militar, uma vez que, não estando já afeto a uso militar, a área de servidão deixa de ser exigível. O Conselho de Ministros aprovou também a designação de um vogal executivo da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional Norte, que é o Dr. António Jorge Nunes, proposto pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, bem como um vogal não executivo, neste caso, da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa, neste caso o José António Moura de Campos. Foi ouvida nos termos habituais a CRASAP, que se pronunciou favoravelmente sobre estas designações. Foi também aprovada a nomeação em Conselho de Ministros dos membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Voga, que são dois dos atuais membros mantêm-se em funções e são nomeados como novos membros Aurélio Rodrigues, Rosa Maria Conceição, Célia Maria Ferreira Cravo. Mantém-se em funções Paulo Manuel da Graça Ferreira e Carlos Jorge Cardoso Simões, respectivamente, diretor clínico e enfermeiro-diretor. Referir-vos ainda que, por último, que foi aprovado também hoje pelo Conselho de Ministros, ao abrigo da concordata entre a República Portuguesa e a Santa Sé, a substituição do atual representante nacional na Comissão Bilateral para o Desenvolvimento da Cooperação entre a Igreja e o Estado português. O novo representante nacional é o Sr. Embaixador António Augusto Jorge Mendes. Peço à Sra. Ministra da Agricultura e do Mar para vos fazer então a apresentação do diploma hoje aprovado relativo aos mercados de produção local. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito boa tarde a todos. Como é sabido, o Governo tem feito um esforço muito grande no que diz respeito à comercialização dos produtos agrícolas e agroalimentares, e isso tem a ver, quer por um lado com as exportações, quer por outro lado com os mercados mais convencionais e com a legislação que foi aprovada já há tempos no que diz respeito à parca e a essa estrutura criada para ter um equilíbrio melhor na distribuição de valor ao longo da cadeia alimentar, e havia uma área que ainda cuidava tratar e legislar de maneira a facilitar a criação de mercados que permitissem uma venda direta dos produtos do produtor ao consumidor e da produção local. Estes mercados, que nós costumamos designar por mercados de proximidade, são mercados que podem ser constituídos pelas autarquias, por organizações de produtores, por associações de desenvolvimento local, por parcerias entre estas várias entidades, e o que visam é criar um espaço onde haja a possibilidade dos produtores venderem diretamente os seus produtos ao consumidor final, e estamos a falar de produtos quer agrícolas, quer também produtos agroalimentares, desde que a matéria-prima provenha daquele concelho ou dos concelhos limítrofes. Esta é uma matéria para nós muito importante. Tenho dito várias vezes que, para além
das exportações ou da venda na distribuição mais sofisticada, é necessário trabalharmos, e isso está no programa do Governo, trabalharmos para criar cadeias curtas de distribuição dos produtos. Cadeias curtas são aquelas que levam o produto diretamente do produtor ao consumidor. Já existem outras formas de cadeias curtas, por exemplo, os cabazes a que os produtores, com as suas organizações, vendem diretamente e entregam em casa dos consumidores, mas não havia ainda um enquadramento legislativo para facilitar a criação destes mercados de proximidade, mercados de venda de produção local pelos seus produtores diretamente aos consumidores, e essa ainda matéria ficou agora tratada, penso que bem, até porque, para além da questão legislativa, há depois a questão do apoio financeiro, e a criação destes mercados tem suporte através das verbas comunitárias dedicadas à agricultura e ao desenvolvimento rural e também ao desenvolvimento regional, e portanto esta é uma matéria que tem forte potencial de ajudar a desenvolver todo o território, e desde logo os territórios com uma densidade mais baixa, todo o interior do país, mas também o litoral, e naturalmente vai depender agora de muito empenho das autarquias, de muito empenho dos agricultores, das organizações de agricultores, também das associações de desenvolvimento local, mas do ponto de vista quer financeiro, quer agora legislativo, o enquadramento está feito e vai também em linha com muita legislação que temos vindo a aprovar para simplificar os processos de licenciamento para pequenas produções local, desde logo para pequenas agroindústrias. E era essencialmente isto. Muito obrigada. Eu peço à Sra. Secretária de Estado da Ciência e depois ao Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde para vos fazerem a apresentação do Programa Integrado de Promoção da Excelência em Investigação Médica. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito boa tarde a todos. Este programa vem responder a uma necessidade que está bem identificada no nosso país, que é a necessidade de desenvolver a investigação clínica feita em unidades de saúde por médicos e as suas equipas de elevada qualidade. Todos sabemos que, e é bem conhecido internacionalmente, que a eficácia de um sistema de saúde está muito ligada à qualidade da investigação clínica que é feita dentro do próprio sistema de saúde. O potencial económico e social é bem reconhecido. Recordo que a investigação na saúde e na área da saúde não só está no programa deste Governo, como é uma das áreas estratégicas do Portugal 2020 e foi identificado pelos cidadãos europeus como o primeiro desafio societal a responder. Portugal tem, de acordo com os indicadores disponíveis, uma atividade em termos de investigação clínica dentro das unidades de saúde que ainda não é suficiente, apesar da melhoria nos últimos anos. É necessário intervir de várias formas neste problema, e uma das necessidades que são identificadas em todos os países que são líderes em investigação clínica é precisamente a necessidade de preparar a nível da pós-graduação médicos que praticam clínica, em formá-los do ponto de vista de investigação clínica de alta qualidade. Este programa é um programa integrado, tem várias iniciativas novas, integradas com vários instrumentos que convergem para um fim comum, que é precisamente promover o aparecimento de uma nova geração de médicos investigadores que trabalham nas unidades de cuidados de saúde com e para os seus doentes. Dentro das iniciativas, só muito em resumo, que estão neste programa, há um forte foco na formação avançada em investigação clínica de médicos, já licenciados, mas que praticam clínica, médicos clínicos, formação a vários níveis, que pode ir à formação avançada a nível doutoral, apoio a jovens especialistas já doutorados, para que possam desenvolver a sua atividade nas suas unidades hospitalares no ambiente, portanto, da unidade de saúde, apoio a projetos de investigação clínica, distinguindo-os de projetos de investigação básica na área biomédica, portanto, com painéis de avaliação e de seleção adequados para esse fim,
O apoio à criação e à consolidação de recursos, nomeadamente recursos tecnológicos, são críticos para o desenvolvimento do sistema de investigação clínica, como, por exemplo, bases de dados clínicos, bancos de tecidos, de material clínico, e que são essenciais para o desenvolvimento de investigação desta natureza, e o apoio a projetos que demonstrem um alto grau de probabilidade de se traduzirem num produto inovador na área da saúde, e esses projetos cofinanciados pela indústria. Portanto, em termos muito gerais, são estas as componentes deste programa, que tem em todas as suas componentes um forte pendor de internacionalização, não apenas porque será acompanhado por um comitê internacional de alto nível em termos de monitorização e controle de qualidade, mas também porque, por exemplo, a formação doutoral, de programas doutorais que venham a ser selecionados competitivamente para este fim, em investigação clínica, implicam a associação a uma escola internacional médica de referência na área da investigação clínica. Há outros aspectos mais relacionados com o Ministério da Saúde, julgo que em termos de incentivos, que provavelmente... Eu peço então ao Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde para completar a informação relativamente a estes aspectos. Muito obrigado, muito boa tarde. Na sequência daquilo que a Sra. Secretária de Estado da Ciência já disse, interessa-nos sublinhar um aspecto que é muito relevante na perspectiva da política de saúde em Portugal, que é o facto de, através deste instrumento, estarmos a completar de alguma forma uma aposta muito importante desde o início do Ministério da Saúde e que se entronca com uma política de melhoria contínua da qualidade a todos os níveis e também para uma melhoria das condições de competitividade, captação e conservação de investigadores, médicos neste caso em Portugal. Os três instrumentos anteriores, como sabem, foi em primeiro lugar uma alteração significativa que foi feita em termos da legislação de investigação em saúde. Posteriormente fizemos a introdução de novas regras para a progressão na carreira médica com maior reforço da componente de investigação. Foi criado um fundo de investigação em saúde com um componente público original que não existia até agora e que de alguma forma também constitui um momento importante para criar condições para que haja cada vez mais investigação que parte das próprias iniciativas de investigadores e já agora entroncado neste processo também a criação de uma disposição posteriormente regulamentada para a criação de centros de excelência no Sistema Nacional de Saúde e obviamente também no Serviço Nacional de Saúde. E é aqui que se entronca aquilo que nós, Ministério da Saúde, entendemos que é importante fazermos e que se prende, por um lado, com criação de condições próprias de trabalho, com tempo alocado às pessoas para que possam dedicar-se à investigação clínica, ao mesmo tempo que mantêm a sua atividade assistencial com benefício, obviamente, deles próprios e, acima de tudo, dos nossos doentes, e também uma nova forma de contratualização muito ligada à identificação dos centros de excelência que irá premiar os hospitais com maior produção científica e que assim queiram colaborar na captação de pessoas e de projetos para o desenvolvimento desta área de investigação. Se me permitem, já agora também uma chamada de atenção por parte do Ministério da Saúde para a aprovação hoje do Sistema Nacional de Avaliações de Tecnologia de Saúde. É uma medida altamente estruturante, é a primeira vez que em Portugal passaremos a ter um organismo dedicado à avaliação de tecnologia de saúde, em linha com aquilo que se faz já num grande número de países europeus e não só, que terá como principal vantagem e logo à cabeça permitir uma avaliação transparente e reprodutível daquilo que são as tecnologias que verdadeiramente nos interessa ter no nosso sistema e, por outro lado, permitirá ajudar a uma definição do valor acrescentado e do preço pelo qual estas tecnologias devem ser adquiridas e logo à partida o próprio sistema
prevê mecanismos que condicionarão de imediato a diminuição dos preços dos medicamentos, o que é seguramente sempre uma boa notícia para todos nós, em particular para aqueles que necessitam destas tecnologias, que a partir de agora serão melhor avaliadas e terão uma melhor atribuição de relação de preço em função do seu valor acrescentado enquanto instrumentos de promoção de saúde. Muito obrigado. Eu começava por pedir aos senhores jornalistas, por razões da agenda da senhora Ministra, se tiverem questões a colocar à senhora Ministra, que colocassem desde já para a senhora Ministra depois poder sair. Boa tarde. Débora Henriques, da SIC. Começo então pela senhora Ministra. Sobre uma questão que de facto não está neste comunicado do Conselho de Ministros, mas ainda assim gostava de colocar, está a marcar a atualidade. O CDS tem-se mantido em silêncio até agora sobre esta polémica da lista de contribuintes VIP. Isso também sobre a atuação do Secretário de Estado, Paulo Núncio. Eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, se depois de terem sido tiradas responsabilidades administrativas, ainda hoje com mais uma demissão do Subdiretor de Justiça Tributária, se no seu entender não há razão para tirar responsabilidades políticas deste caso. Perguntar ainda se este assunto terá sido discutido em Conselho de Ministros hoje, nomeadamente sobre essa auditoria que estará a decorrer para apuramento de responsabilidades, já haverá alguma informação nesse sentido sobre essa auditoria. E se me permitem, já agora, sobre as notícias ainda que têm sido nos últimos dias e que dão conta de que nenhum membro do Governo terá tido conhecimento até agora dessa lista que era do conhecimento de uma entidade que está sob a dependência do Governo, se não vos preocupa esta falta de comunicação entre instituições que estão na dependência da tutela. Obrigada. Eu, quanto à pergunta que me fez a mim, eu pedia para fazer a seguir outra vez, porque o que eu pedi foi para fazer as perguntas à senhora Ministra, para a Ministra poder sair. Eu não sei se a senhora Ministra quer... Simplesmente dizer que nas minhas funções governativas hoje estou aqui para falar sobre os mercados de proximidade e sobre os mercados de produção local e de produtos locais e na verdade era sobre essa questão que eu gostaria de ter sido interrogada. Todavia o que posso dizer é que a questão como a coloca ao nível partidário deverá ser colocada ao nível partidário, mas o CDS já ontem no Parlamento se manifestou sobre essa matéria e naturalmente continuará, peço-lhe que confirme porque houve declarações do CDS nessa matéria e naturalmente continuará a acompanhar esse ponto da atualidade e quanto ao demais, o Sr. Ministro da Presidência depois, no seu momento oportuno, tratará. Muito obrigada. Não há mais nenhuma questão para a Sra. Ministra? Bom dia, António José Gouveia da Lusa. Sr. Ministro, eu gostaria de saber se nesta questão dos mercados de proximidade falou também com a grande distribuição e de que forma é que eles receberam, digamos, este projeto. Muito obrigada. Este diploma foi essencialmente conversado com as organizações de produtores e com a Associação Nacional de Municípios, naturalmente, porque os municípios são uma das entidades que podem tomar a iniciativa de criar estes mercados de proximidade. O meu discurso tem sido sempre junto de todos e também junto da grande distribuição, de que a agricultura deve ser suficientemente inclusiva para enquadrar todos os tipos de produção no nosso país e desde logo a produção mais local e muitas vezes de menor escala, e o objetivo deste diploma é precisamente valorizar essa produção mais local, muitas vezes de pequena produção, muitas vezes em circunstâncias de explorações familiares de menor dimensão. Eu chamo a atenção que 95% da agricultura do nosso país é agricultura considerada familiar. Em todo o caso, há explorações mais pequenas que dificilmente conseguem colocar os seus produtos nas grandes superfícies e, portanto, também para essas explorações agrícolas, para essas unidades mais pequenas, é necessário encontrar formas de as valorizar e, de facto, estes mercados de proximidade, estes mercados de produção local para os produtores de venda direta aos consumidores, são uma forma de, por um lado, os produtores terem uma alternativa para a colocação dos seus produtos e para a valorização dos seus produtos e, por outro lado, os consumidores saberem que estão a consumir produtos locais e produtos de época que também, do ponto de vista ambiental, têm uma valia acrescida.
Eu diria que, naturalmente, o que nos importa é oferecer várias alternativas de colocação dos produtos. Há produtores que se colocam apenas para a venda em mercado internacional, para as exportações. Há aqueles que têm relações estáveis com a distribuição mais moderna e sofisticada e que estão satisfeitos e que querem manter esse caminho. Há outros que acolhem de bom grado haver alternativas que lhes permitam vender diretamente e com isso também ficarem com um valor superior do seu lado, porque não se perde ao longo de toda a cadeia da distribuição e, portanto, nessa medida, eu creio que é uma alternativa positiva e que até pode ser muitas vezes aproveitada mesmo por aqueles produtores que exportam ou que vendem para a grande distribuição, também podem utilizar estes mercados de proximidade para mais alguma produção que tenham, que precise de um escoamento mais rápido e que nessa medida também pode ser vendida nos mercados locais. O requisito é que haja uma venda direta do produtor ao consumidor, enfim, diretamente através dele próprio ou de um seu representante, de um elemento da sua estrutura ou das próprias organizações de produtores que também façam essa venda nestes mercados e com isso se elimine a cadeia de distribuição que muitas vezes é um facto, sabemos que é responsável por algum valor não chegar à própria produção. Portanto, nessa medida é uma alternativa que pode ser aproveitada pelos pequenos produtores locais, mas também por aqueles que vendem para a grande distribuição ou que exportam, mas têm aqui também uma alternativa para os seus produtos. Muito obrigada. É só saber qual é a verba que está alocada para este? Nós temos no PDR 2020 medidas no âmbito da abordagem líder que podem ser aproveitadas para estas iniciativas. Nós não temos um envelope fechado, mas há naturalmente verbas mais do que suficientes para apoiar estes mercados, até porque não estamos a falar tipicamente de investimentos muito grandes, estamos a falar essencialmente de organizar espaços que podem ser e serão na maior parte dos casos espaços já existentes, mas em que ou uma parte do espaço ou uma requalificação de determinado espaço nos permite dizer que ali só há venda direta do produtor ao consumidor. E esse é um ponto importante até para a garantia do consumidor. O diploma prevê que a venda seja feita de produção do próprio concelho ou dos concelhos limítrofes e, portanto, isto dá-nos nota do que é a circunscrição territorial que está aqui em causa para se garantir que quem compra naquele local sabe que está a comprar daquele produto daquele concelho ou dos concelhos à volta, dois que está a comprar diretamente do produtor ou da organização de produtores. Muito obrigada. Se não há mais questões para a Sra. Ministra, com a vossa licença, a Sra. Ministra saía e nós continuávamos o nosso briefing. Ficamos então à vossa disposição. Sr. Ministro, Marta Miranda, da TVI, eu vou tentar fazer curtinho para não ocupar muito espaço aos colegas, tentar pôr as perguntas o mais junto possível. Em primeiro lugar, se o Governo já tem conhecimento das razões que levaram à admissão do Subdiretor de Justiça Tributária esta manhã, se ficarão por aqui as demissões, ou seja, se o Governo está satisfeito com o nível de responsabilização técnica apurada para este caso, se tem em data ou já tem resultados para o inquérito da Inspeção-Geral das Finanças, também saber se esta vaga de demissões de topo nas finanças numa altura particularmente sensível do calendário fiscal vai trazer consequências para os contribuintes, estou a falar do IRS, do IMI, de uma série de impostos por apurar nesta altura. E, por último, saber se face às novidades das últimas 24 horas, ou seja, face a esta nova demissão, se o Governo considera que Paulo Núncio mantém condições políticas para se manter no cargo. Obrigado pelas várias questões que me coloca. Eu penso que, atendendo a que coloca questões que são, como começou por referir, são vastas, penso então que mais vale fazer a apresentação total da questão como o Governo vê, para que os esclarecimentos sejam fiquem todos dados. O Governo, na semana passada, quando soube, através da comunicação social, das acusações que estavam a ser feitas por um sindicato, solicitou a tutela, solicitou à Administração Tributária informação sobre se havia ou não qualquer tipo de veracidade relativamente às acusações que estavam a ser feitas, porque o Governo não conhecia essas matérias.
A resposta que foi dada por escrito pelo Sr. Diretor-Geral da Administração Tributária ao Governo foi de que não havia nem nunca tinha havido uma lista para bloquear ou para funcionar como mecanismo de alerta relativo a intromissões ou abusos nas carreiras dos contribuintes. E foi com base nessa informação que quer o Sr. Secretário de Estado da Administração dos Assuntos Fiscais, quer o Sr. Primeiro-Ministro, pelo menos estes dois membros do Governo pronunciaram-se no final da semana passada, com base nessa informação, à comunicação social, transmitindo exatamente que não havia veracidade nos factos que estavam a ser alegados. No início desta semana, mais concretamente na terça-feira, na segunda-feira, ao final do dia, tanto quanto sei, o Sr. Diretor-Geral da Administração Tributária falou com a Sra. Ministra das Finanças, dizendo que, embora mantendo que não há, nem nunca houve, uma lista autorizada por ele que funcionasse como mecanismo de alerta relativamente a abusos ou intromissões abusivas, consultas abusivas nas carreiras contributivas de cidadãos, havia, no entanto, há uns tempos, um trabalho que tinha vindo a ser desenvolvido com base, inicialmente, tanto quanto sei, na direção de auditoria da própria AT, preocupada com esses abusos e com essas intromissões abusivas, a necessidade de, eventualmente, equacionar mecanismos de alerta que pudessem prevenir este tipo de situações. E o Sr. Diretor-Geral terá feito um despacho, que só na segunda-feira à noite deu conhecimento à Sra. Ministra, e presumo que ao Sr. Secretário de Estado também dos Assuntos Fiscais, mas eu soube isto através da Sra. Ministra, terá dado um despacho favorável a que se continuasse a analisar o assunto e se formulasse uma proposta relativamente a esse assunto. Portanto, o Sr. Diretor-Geral, a informação que prestou na segunda-feira, no final do dia, ao Governo, completando a informação que tinha dado na semana anterior, foi que não havia uma lista, mas ele tinha dado assentimento a que se estudasse a criação de mecanismos de alerta específicos para este tipo de situações. Obviamente que é grave que o Sr. Diretor-Geral não tenha, nem num primeiro momento, informado o Governo de esse trabalho que estaria a ser preparado a nível da administração tributária, nem particularmente, e eu acho que isso é que é particularmente grave e levou à admissão do Sr. Diretor-Geral, quando o Governo, na semana passada, lhe perguntou se havia alguma veracidade nestes factos, respondeu ao Governo que não, com isso induzindo declarações, quer do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, quer do Sr. Primeiro-Ministro, que, não sendo declarações erradas, são declarações incompletas. Porque o Sr. Diretor-Geral mantém que não existe essa lista, mas reconhece agora que terá havido, pelas instâncias internas da Administração Tributária, terá havido anuência da parte dele, da Direção-Geral, no sentido de serem prosseguidos estudos e ser-se equacionado a criação desses mecanismos de alerta. A demissão do Sr. Subdiretor-Geral, que também me faz pergunta, vem exatamente na sequência desta questão, porque, aparentemente, o Sr. Subdiretor-Geral também terá participado nessa reflexão interna dentro da AT, que terá levado a esse despacho interno do Sr. Diretor-Geral. Em qualquer circunstância, para mais detalhes sobre esta matéria, eu sei que está marcado a audiência amanhã do Sr. Diretor-Geral missionário no Parlamento, bem como do Sr. Secretário de Estado. Hoje, tanto quanto sei, estarão lá os sindicatos que suscitaram esta questão. O Parlamento ouvirá hoje os sindicatos e amanhã quer o Sr. Diretor-Geral missionário, quer o Sr. Secretário de Estado. E, portanto, para detalhes maiores, em malha fina, digamos, relativamente a estes factos, eu remeteria, obviamente, para essa audição. Pergunta-me depois se as demissões na AT ficarão por aqui. Referiu o Governo, quando soube desta matéria na segunda-feira, que afinal a informação da semana passada era uma informação incompleta, o Governo, a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado decretaram de imediato a realização então de um inquérito para apurar tudo, porque o Governo não pode saber destas coisas às pinguinhas, como é evidente. E pediu para ser apurado tudo e fez um despacho à Sra. Ministra solicitando à Inspeção-Geral de Finanças que realize um inquérito para apurar exatamente o que é que internamente dentro da AT foi ou estava a ser trabalhado sobre esta matéria.
Pergunta-me se há uma data para esse inquérito. Não tenho, não lhe sei dar essa informação. Presumo que, obviamente, este inquérito será tratado pela Inspeção-Geral de Finanças com o máximo das urgências, atendendo, digamos, à atualidade que ele tem, e até porque não me parece que seja uma coisa demasiado complicada de se apurar. Mas, enfim, não tenho uma data para lhe responder diretamente. Perguntou-me se eu tinha uma data. Acrescento que, obviamente, lamento estas demissões na autoridade tributária, e lamento porque acho que houve aqui uma falha, que é uma falha que não é admissível do meu ponto de vista no relacionamento que estes responsáveis máximos têm de ter com a tutela política, como é evidente, desde logo não apenas por razões de lealdade, mas fundamentalmente porque matérias como esta não podem deixar de ser do conhecimento dos membros do Governo e teriam de ser sempre matérias de decisão política, o que não aconteceu, e isso obviamente é uma falha que não é admissível. No entanto, não deixo de assinalar que o fundo desta questão, para que não haja perversidade no tratamento deste assunto, o fundo desta questão para mim é que é aquele que é o mais grave, ou seja, é evidente que não pode existir uma quebra sistemática do sigilo fiscal. O sigilo fiscal é algo que protege os cidadãos, protege todos os cidadãos e tem que ser escrupulosamente respeitado pelos serviços da administração fiscal, sejam eles competentes para analisar as carreiras contributivas ou não, mas façam-no sempre. O controle do sigilo fiscal é um controle em defesa dos próprios cidadãos. Aquilo que não é admissível, e será uma enorme falta de senso da parte de quem tomou essa iniciativa, é que esse controle seja feito de uma forma seletiva. Isso é que não é admissível, como é evidente, e a gravidade eventualmente estará aí. Agora, não se depreenda erradamente deste infeliz episódio que deixará de haver qualquer tipo de controle por parte das autoridades relativamente ao cumprimento do sigilo fiscal que protege a privacidade e a vida pessoal de cada um dos cidadãos portugueses. Isso tem que ser sempre assegurado e terá sempre que ser assegurado e nunca de uma forma seletiva. Essa é que é a questão que é preciso aqui realçar. A última pergunta que colocou foi relativamente ao Sr. Secretário de Estado. Foi relativamente ao Sr. Secretário de Estado, se houve mais alguma que eu não tomei nota, já lhe pergunto. Foi relativamente ao Sr. Secretário de Estado, como eu acabei de lhe explicar, toda a informação que o Governo tem não passou pelo crivo inicial do Sr. Secretário de Estado e, portanto, obviamente que o Sr. Secretário de Estado foi colocado nesta situação por falta de informação direta da parte do Sr. Diretor-Geral, que deveria tê-lo feito logo num primeiro momento e, inadmissivelmente, não o fez num segundo momento, quando lhe foi perguntado diretamente se havia alguma veracidade nestas notícias. A resposta, como referi, foi feita na semana passada e foi com base nessa resposta, que obviamente o Sr. Secretário de Estado tomou como boa, que não havia rigorosamente nenhuma lista, chamada lista VIP, como foi denominada pela comunicação social, não havia nem nunca houve. Situação que, como lhe disse, o Sr. Diretor-Geral mantém que é verdadeira, só que é uma informação incompleta, porque, embora essa lista não exista, existem sim estudos autorizados por ele, ou trabalhos internos dentro da AT, que o inquérito agora revelará em que moldes e em que termos, em que estado é que esses trabalhos estariam ou estarão, sendo certo que, obviamente, também quero aqui reafirmar que, da parte do Governo, o assunto nunca poderá passar por qualquer controle seletivo dirigido relativamente a determinadas individualidades, sejam elas personalidades da vida pública, da vida política ou de outras áreas da vida pública. Eu sei que a comunicação social tem especulado que fariam putativamente parte desse trabalho figuras como futebolistas e outras personalidades, mas a questão, como o Governo a vê, obviamente, é que o sigilo fiscal é fundamental para a proteção da vida pessoal de cada um dos cidadãos portugueses, mas todos os cidadãos têm que ser tratados de igual maneira. Não pode haver aqui nenhum tratamento seletivo ou preferencial relativamente a quem quer que seja. E isso nunca foi colocado ao Governo e o Governo quer tranquilizar os cidadãos de que isso nunca acontecerá. Mas o Governo também defenderá a vida pessoal de cada um dos cidadãos através do controle do sigilo fiscal. Não sei se escapou alguma questão.
estamos sem direção das finanças. Como eu já disse, eu lamento estas demissões, até porque elas surgem de um processo que é um processo que não devia ter acontecido. E obviamente o Governo, o mais rapidamente possível, dentro dos mecanismos da lei, promoverá a substituição dos responsáveis que agora apresentaram a sua demissão, porque o funcionamento da administração fiscal é crucial ao funcionamento da própria administração do Estado.